Queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, então eu tenho que generalizar. Bom, a aula de hoje, vocês já sabem que a partir de agora vai ser sempre por vídeo, enquanto durar essa pandemia de coronavírus. Então, a gente vai estar sempre trabalhando assim um pouquinho à distância. Professor, mas como a gente vai fazer nas aulas de educação física, que é uma matéria que precisa de espaço, precisa de movimento? Bom, a gente vai ter que adaptar, claro, como eu disse para vocês, a gente não tem uma quadra, não tem amigos para fazer brincadeira, não, vai acabar sendo mais, a gente vai ter que buscar mais jogos individuais. Então, dentro dos jogos individuais, eu resolvi trabalhar com vocês ao longo das próximas semanas jogos de tabuleiro, certo? É algo que é fácil da gente trabalhar, é mais fácil de eu explicar para vocês pegarem. A gente tem uma gama muito grande, muitos jogos diferentes de tabuleiro para a gente trabalhar ao longo das próximas semanas. E a parte boa é, quem não tiver o jogo de tabuleiro em casa, que consiga ter acesso fácil, a gente tem as opções sempre de jogos online no notebook ou no computador, ou aplicativos para celular, no qual vocês vão conseguir aí adaptar para a realidade de vocês, o que for preciso. Então todo mundo vai conseguir praticar os jogos que eu vou propor. E também tem o fato de ser mais fácil, porque você pode jogar contra o computador e fica sem problema. Se você tiver o tabuleiro em casa, você pode usar as técnicas que a gente vai aprender ao longo das próximas semanas, jogando contra o papai, contra a mamãe, contra o irmão e praticando os esportes que dão para praticar em casa, né? Sem tomar bronca da mãe, porque se pegar uma bola e chutar no corredor, a chance de acertar o quadro é grande. Eu sei porque eu já fiz isso quando eu era mais novo. Então vamos lá. A gente vai focar hoje um pouquinho na história dos jogos de tabuleiro, certo? De onde surgiu, como foi que começou isso tudo no mundo. E a gente vai focar um pouquinho hoje no jogo de damas. O jogo de damas é o que a gente vai desenvolver principalmente na aula de hoje. Vai ficar um pouquinho para a semana que vem, alguns movimentos mais específicos. Hoje vai ser uma aula um pouquinho mais geral. Professor, eu não tenho tabuleiro. Como eu disse para vocês, quem não tiver o tabuleiro físico, não tem problema nenhum. Eu vou deixar aqui no link do vídeo algumas opções de jogos online para vocês jogarem online no computador ou no Note. E vou deixar também a opção de aplicativo, certo? Para vocês baixarem diretamente para o celular para conseguir jogar também e treinar o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, já tá vendo o vídeo? Se conseguir, já pega aí o celular, já baixa, pausa o vídeo, baixa o que eu deixei no link aí para vocês irem acompanhando junto comigo os movimentos do jogo de damas, fechou? Então os jogos de tabuleiro eles são algo muito antigo, existem há 5.000 anos, desde 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, faz muito tempo já que ele está sendo usado como uma forma de entretenimento. Professor, da onde surgiu? O primeiro registro histórico que a gente tem no mundo de jogo de tabuleiro é lá no Egito Antigo, 5.000 anos antes de Cristo, como eu disse para vocês, e os primeiros jogos são o Senet e o Jogo Real de Ur. O que eles eram? Eles eram chamados jogos de passagem de alma. São jogos que, na cultura egípcia, eram jogos indispensáveis após a morte. Por quê? Bom, pensa lá no Egito Antigo, o cara não tinha nada para fazer, não tinha bola ainda, não tinha nenhuma brincadeira assim um pouquinho mais desenvolvida, e o que eles acabavam tendo eram os jogos de tabuleiro. Era uma forma de tirar do tédio. Mas por que eles são jogos de passagem de alma? Eles acreditavam que jogar naquela época era uma diversão eterna. Então, quando as pessoas morriam, eles colocavam junto do corpo os jogos de tabuleiro que a pessoa utilizou ao longo da vida, para a eternidade, salvando do tédio infinito, que eles chamavam. Ou seja, a pessoa no seu pós-vida ia poder continuar tendo algo para se entreter e fazer. Então era esse o princípio, o primeiro registro que a gente tem dos jogos de tabuleiro na história. Aí vamos trazer um pouquinho mais para a nossa proximidade. Qual é o que a gente pode trazer para os jogos modernos? A gente tem os primeiros registros ali do que a gente conhece como jogos de tabuleiros modernos, o xadrez, as damas. O primeiro registro disso foi lá em torno do ano 31 a.C., que a gente tinha uma linha de comércio muito forte que ligava o Oriente. Através dessa linha de comércio eram transportadas produtos de venda e também passava muito da cultura dos povos de um para o outro, porque tinha muito contato de diferentes povos
entre si ali e tinha uma miscigenação cultural. Eles acabavam distribuindo cada um pouquinho da sua cultura para outros povos. Junto disso também vieram os jogos espalhados ao redor do mundo nessa época. E aí a gente teve o surgimento de alguns jogos diferentes, porque cada cultura trazia um jogo que era próprio seu, passava para outro povo e esse outro povo adaptava o que entendia, até porque a gente tinha a barreira da linguagem naquela época, do que o outro povo estava falando, e aí a gente teve umas adaptações dos jogos que foram progredindo até os dias de hoje nas regras modernas. Um exemplo disso é o xadrez. O xadrez ele surgiu a partir de um jogo que chamava Chaturanga. Ele foi o precursor do xadrez. Esse jogo teria surgido na Índia também, que é praticamente a mãe dos jogos de tabuleiro. Esse jogo da Chaturanga ele se baseava no seguinte: você tinha as peças, cada peça representava um grupo do pelotão de guerra. Então a gente tinha a infantaria, que eram os peões, a cavalaria, que era representada pelos cavalos, os elefantes, que eram representados pelos bispos, e as carruagens, que eram representadas pela torre. E aí a gente tinha primeiro registro de um jogo similar ao xadrez. Aí, através do contato com a cultura dos persas, o jogo se espalhou pela Europa lá por volta do ano 1000 depois de Cristo. A gente teve, ao longo desses anos aí que esse jogo ficou espalhado pela Europa, algumas mudanças de regra, algumas adaptações que foram lá em 1475 definidas as regras finais do xadrez. Realmente é aquela que o vencedor é aquele que conseguir cercar o rei adversário, ou seja, fazer o checkmate. Mas agora a gente vai falar um pouquinho do nosso foco principal da aula de hoje, que é o jogo de damas. Então, o jogo de damas ele surgiu na Europa e na verdade ele é uma mistura de dois jogos. Então o que ele fez? Ele pegou o tabuleiro do xadrez, as casas similares ao xadrez, e adaptou junto do Alquerque. O Alquerque era um jogo de conquista que eu tinha que capturar as peças adversárias. Então eles trouxeram basicamente o jogo do Alquerque para o tabuleiro do xadrez. Peças brancas contra pretas, num tabuleiro, no qual eu tenho que o meu objetivo é capturar todas as peças do adversário. E aí foi o surgimento do jogo de damas moderno. Vamos falar um pouquinho agora das regras do jogo de damas. Então, o jogo de damas ele é um jogo de dois participantes, um contra o outro, que usam um tabuleiro para jogar. Isso daí todo mundo sabe. Quantas peças são usadas? Bom, a gente tem no jogo de damas 24 peças, 12 contra 12. Essas peças são brancas e pretas. Mas, professor, as pedras aí são verde, amarelo e vermelho. Eu só usei isso para capturar um pouquinho melhor no vídeo e vocês conseguirem visualizar um pouco melhor, porque eu acho que o preto e branco não ia destacar tanto, não ia ficar tão fácil de visualizar. Beleza? Bom, o tabuleiro ele é de 64 casas, ou seja, 8 casas por 8 casas. No total dando 64. Vou passar um pouquinho agora das regras e das definições, alguns termos que a gente vai usar ao longo dessa aula que vocês vão precisar entender. Primeiro, o objetivo claro do jogo de damas é você capturar todas as peças da equipe adversária ou deixar ele impossibilitado de se mover. Então, se eu capturar todas as peças do outro time, eu ganho. Se eu cercar as peças e ele não conseguir se mexer, eu também ganho. Como eu distribuo essas peças? As pedras eu tenho que pensar que elas vão ser sempre o mais próximo possível de mim, só usando as casas pretas. Então, se a gente tem 12 pedras, só utilizo as casas pretas. Então, vão ser 4 casas por linha e eu vou usar as 3 primeiras linhas. É assim que eu vou posicionar um jogo de damas. Então, vamos agora a alguns termos. Bom, o que é a dama? A dama ela é uma peça que é coroada após parar na última linha do tabuleiro do lado adversário. Então, vamos lá. Se eu conseguisse atravessar, vamos tirar essas pedras aqui. Se eu conseguisse atravessar e chegar no final do outro lado, do lado do adversário, eu conseguiria formar uma dama. E como é representada a dama? A dama é simplesmente representada com uma pedra sobre a outra, e aí ela ganha poderes especiais diferentes que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. A gente tem que pensar sempre, na hora de montar um tabuleiro, que existe a grande diagonal. O que é a grande diagonal, professor? Bom, a gente tem aqui a diagonal maior, que vai de uma ponta a outra do tabuleiro. E essa diagonal maior tem uma branca, certo? E uma preta. A preta tem que estar sempre à esquerda dos jogadores. Então, sempre que eu for montar um tabuleiro, a linha preta, a diagonal, ela tem que estar à minha esquerda e a diagonal maior branca à minha direita. O que é um lance, professor? Um lance nada mais é do que um deslocamento de peça. Então, eu peguei a minha peça e movi ela, fiz uma jogada
a gente chama de lance. O que é captura, professor? Captura nada mais é do que o ato de comer a peça do adversário. É o movimento que eu vou capturar uma pedra do outro time. E a gente tem também a captura em cadeia. É quando eu posso capturar mais de uma pedra no mesmo movimento. Então, em um movimento só eu consigo capturar duas pedras do adversário. Sabendo os termos, agora a gente vai um pouquinho mais para os movimentos das pedras. O tabuleiro, como eu já disse para vocês, ele deve ser posicionado com a grande diagonal à minha esquerda. O jogador que estiver jogando com as pedras brancas é sempre o jogador que dá início. Então vamos colocar aqui que as pedras verdes são as brancas e as vermelhas e amarelas são as pretas. Para vocês lembrarem, verde representa o branco, vermelho e amarelo representa as pretas. As peças comuns, certo? As peças normais do jogo de damas, elas só podem se movimentar usando as diagonais e se movendo para frente sempre, uma casa por vez. Então toda vez que eu for mover uma pedra, eu tenho que mover uma casa para qualquer uma das diagonais pretas. E as damas, professor, você disse que as damas tinham alguns poderes especiais, como elas se movimentam? As damas, elas podem se movimentar de uma maneira diferente no tabuleiro. A gente vai ter aqui um exemplo. A dama foi formada, ela vai poder sempre se movimentar em qualquer direção diagonal, tanto para frente quanto para trás, quantas casas ela puder andar. Então vamos lá, dar um exemplo aqui. Se tem duas pedras aqui, eu não consigo comer, não consigo fazer a captura das pedras aqui. Então eu posso andar duas casas para cá. Professor, quer dizer que depois, na próxima rodada, eu posso fazer um movimento completo e trazer ela até o fundo? Sim. Quer dizer que eu posso vir para cá e depois passar? Eu posso andar 3, 4 casas para depois fazer a captura de uma pedra? Sim. Bom, como capturar as pedras, certo? A captura de peças ela é obrigatória, ou seja, sempre que eu tiver a oportunidade de fazer um movimento no qual eu possa capturar uma peça adversária, eu sou obrigado a fazer. Então, se tem uma pedra aqui e eu posso movimentar para a direita, tem espaço para eu movimentar para a direita, eu não vou poder fazer esse movimento. Eu vou ter sempre que ser obrigado a fazer a captura. Professor, nas damas eu posso capturar para qualquer direção? Então, se eu tiver uma pedra aqui, eu posso fazer uma captura para trás, sendo que a pedra só pode andar para frente? A captura ela pode ser feita em qualquer direção. Então eu posso capturar tanto para trás quanto para frente, sem problema nenhum. Lembrando que, como eu disse já para vocês, a captura em cadeia também é obrigatória. Então, se lembrando sempre, se tiver a possibilidade de eu capturar as pedras, seja quantas forem, eu sou obrigado a fazer a captura. As peças comuns, como eu disse, elas só conseguem capturar para frente e para trás se elas estiverem com o espaço para a realização da captura. E as damas, elas podem fazer o movimento completo, certo? De deslize de mais de uma casa e fazer a captura após isso. Então eu posso andar com uma dama, no caso. Se eu tiver com uma dama e tiver esse espaço todo, eu posso andar as 3 casas para depois realizar a captura. Aí a dama tem um movimento de captura diferente. Como eu já mostrei para vocês aqui, sempre que uma captura for realizada, a pedra adversária ela é removida do jogo, fica em poder do jogador que capturou. Se eu capturei a pedra, ela vem para mim e quando eu finalizo a captura de todas as pedras da equipe adversária, ou se eu imobilizo, fecho e não deixo com que o adversário se movimente, eu ganhei o jogo. Bom, galera, regras passadas, desafio vocês a também fazerem um jogo em casa e mostrarem, colocarem depois aí nos comentários o que vocês acharam. E semana que vem eu volto para fazer explicar um pouquinho mais das jogadas, um pouquinho mais específicas, algumas técnicas e estratégias de jogo no jogo de damas. Bom, galerinha, é isso. A gente vai finalizando a nossa aula de hoje por aqui. Pratiquem um pouquinho ao longo dessa semana para vocês treinarem o jogo de damas. Semana que vem a gente vai voltar com mais um pouco, umas técnicas um pouquinho mais refinadas, algumas coisinhas diferentes que você pode realizar no jogo de damas. E por hoje é só. Tchau, tchau. Até a